Olá, minha gente. Mais uma vez, nosso bate-papo, né? E eu queria começar falando uma frase que me chamou muito a atenção, que eu vi essa semana. É assim: Ah, mas você lidou tão bem com isso? Não, eu não lidei. Eu enlouqueci, perdi meu brilho, passei noites em claro, sangrei em silêncio e usei um sorriso que mentia melhor do que tudo. Todos os dias passamos por isso, né? Porque quem tem uma vida como a nossa, que está em constante alterações de humor com criança, de comportamento, né? Gente, e a seletividade alimentar, que é algo que eu já tinha falado lá em um vídeo que meu filho tem. Eu não sei se vocês são assim, talvez eu seja muito sensível, mas meu filho ele é muito seletivo. Ele só come arroz e nuggets. E aí eu vejo receitas de nuggets caseiros, né, com alimentos saudáveis. Aí eu falei assim, eu preciso comprar um processador para poder fazer essa receita para ele, para melhorar. Aí eu faço um arrozinho com cenoura. Ele come um pouquinho, mas ele não gosta. E aí a gente fica, a família, quando tá todo mundo junto, aí quer forçar ele a comer certas coisas. Ah, você não quer dar, você que não oferece, você não insiste. Quem mais do que nós, mães, sabe, né, o que o filho gosta, o que ele come realmente? Será que a gente não quer que nosso filho se alimente melhor? Sabe? E foi uma das coisas que eu falei que assim, que mais me incomodava, me machucava, era os julgamentos, né, da família, porque para eles nós falhamos, às vezes cedemos aos nossos filhos, né, coisas que a gente poderia ser mais firme e aí ele ia tipo um alimento. Ah, eu não gosto desse alimento. E aí se você falar não, você vai comer, insistir. Criança autista eu sempre falo minha família. Ele não come, gente. Ele fica com fome, mas ele não come. Já teve alimento que ele, quando ele quis, ele foi, experimentou e comeu. Mas não é algo que ele coloque no cardápio dele, entendeu? O cardápio dele, principalmente no almoço, é arroz e nuggets. Ou uma carne do sol frita. E eu faço muita fritura. Ele come, ele gosta, adora batata frita. E eu faço na air fryer. Porém, ela fica dura. Se alguém tiver alguma dica para passar, né, para ela ficar pelo menos mais parecida com a batata feita de forma tradicional, né, no fogo com óleo, porque assim ela fica dura e ele tá reclamando, ele não gosta. E aí ele pede para fazer frita. E eu acabo dando, certo? Mas não todos os dias. Eu fico alternando lá, fazendo na air fryer. E ele hoje mesmo ele disse que não queria não, porque tava dura. E fica realmente, porque a gente faz antes, né? E quando vai comer já tá mais dura. A não sei que você coma na hora, né? Que fica um pouquinho melhor. Mas assim, a gente tenta. E quando a gente é ocupada, você tem outras coisas para fazer, sabe? Meu filho bagunça muito. E eu não tenho um apoio da minha família em relação a. Eu não quero, eu não vou colocar de me ajudar nos afazeres. Não é isso. Mas é questão de aceitar certas coisas.
Sabe, se minha casa tá bagunçada, se tem um monte de coisa esparramada, se tem pia, se tem louça na pia, não reclamar. Mas infelizmente é algo que eu passo muito, né? E assim, eu pergunto assim, vocês acham que a gente não cansa? Essa noite eu não consegui dormir. Eu faço uso de um medicamento para me ajudar a dormir. Só que eu não quero ficar tomando ele sempre porque eu sei que a longo prazo ele não faz bem. Então eu evito tomar. E eu não quis tomar. Só que quando eu fui conseguir dormir, ia dar 5 horas da manhã. Aí como é que você levanta de manhã? Bem, não dá, minha gente. É impossível uma pessoa dormir 2 ou 3 horas no máximo e ficar disposta durante o dia, né? E aí tem que preparar a criança, dar café da manhã, preparar almoço, preparar ele para ir para a escola. Então, se assim tiver algum familiar de alguém que tenha uma criança autista, gente, preste mais atenção nisso, porque ajude. Se não quiser ajudar, mas pelo menos não critique. Se vocês soubessem o quanto magoa uma pessoa quando você critica algo que ela tá ali fazendo o melhor possível, sabe? E vocês simplesmente, a pessoa chega simplesmente lá e acha que aquilo ali não é nada, que ela tem que se dedicar mais, mas aquilo ali já é o máximo dela, ela tá cansada. Algumas vezes eu já vi alguns relatos de mães que não aguentou e que tirou a própria vida e matou o filho também. Eu vou julgar, gente? Como é que eu vou julgar? Eu não quero, eu não penso nisso. Mas assim, tem gente que não tem apoio nenhum de ninguém, sabe? Tem mães que nem como é que eu posso dizer? O pai tem do lado. E aí é tão difícil para ela lidar com isso tudo sozinha, ainda ter que buscar o sustento. Tem mães que não, não podem namorar, não podem se relacionar com alguém, porque nem sempre as pessoas vão entender. É difícil um homem entender, né? A pessoa que não seja o pai, entender as necessidades da criança. E aí nós preferimos nosso filho, né? Então, assim, se você não tem uma rede de apoio, é muito difícil, né? Não sei se eu tô falando pra alguém isso, que está passando, né, por essa situação. Porque assim, tá, mas pra que pensar em relacionamento? Gente, relacionamento é saudável, é bom. Todo mundo precisa de uma pessoa do lado para conversar, para desabafar, né, para se divertir. E assim, a família nesse momento eu acho que é bem fundamental, porque você pode chegar para o seu familiar ali, para essa mãe e falar: saia um pouco, vá conhecer pessoas novas, eu fico com seu filho e cuide dessa criança, gente, para que ela se sinta segura, sabe? Para que a mãe se sinta segura e que perceba que seu filho está protegido. Porque pra gente, nosso filho só está protegido com a gente. Quando ele está longe,
da nossa visão, a gente pensa um monte de coisa, né? E aí, você pode oferecer ajuda, tá? Se uma pessoa tiver alguém aí, algum familiar que precisa ouvir isso aí, mostre para ele o vídeo também, sabe? Porque eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho. A gente fala tanto em empatia, né? Ah, a gente tem que ter empatia. Mas assim, será que eu tenho empatia? Sabe? Na cidade onde eu morava, a gente estava apoiando uma candidata a vereadora. E aí um dos projetos que ela criou, nós sentamos e criamos juntas um projeto que é cuidando de quem cuida, né? Que era os pais, a mãe principalmente. Dá apoio psicológico. Às vezes a mãe quer desabafar, quer conversar, quer tirar uma dúvida e não tem ninguém. Isso a gente saiu visitando algumas pessoas e era queixa dessas pessoas, né? Não, a gente não tem rede de apoio. A maioria precisa de apoio psicológico, mas não tem. Porque, segundo o município, né, a cidade, eles já têm uma demanda muito grande com as crianças e não tem como dar esse suporte às mães. É verdade? Porque a gente não tem. Aí você procura o particular, ou então você vai procurar correr atrás, você conversa com o psicólogo do seu filho, ver como é que vocês podem estar alinhando, né? Mas assim, normalmente eles não cedem, o município ele não cedem uma ajuda, esse apoio também para a mãe. Só que como eu falei, gente, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? E aí? Seria muito bom se tivesse uma política pública, tivesse políticas públicas mais voltadas, né, para essa classe e que também se estendesse às mães. Claro que tem políticas, eu sei que tem políticas públicas em prol do autismo, né, dos autistas. Porém, e as mães são super sobrecarregadas, viu? Exaustão mental é uma das coisas que mais é normal, né? Em uma mãe atípica, a exaustão mental. Mas eu acho assim, o que a gente pode fazer hoje vamos sugerir aqui o que é que a gente pode fazer. Eu sei que tem alguns grupos de WhatsApp, eu até entrei em uma vez, mas assim, acabavam falando muita coisa fora, né, eu não me senti muito bem. Na verdade, eu não sou muito de grupo de WhatsApp, eu não gosto. Agora sim, eu gosto de reunir. Tipo, se for para fazer uma reunião, uma chamada com algumas pessoas, ou colocar uma enquete, uma mãe tiver uma dúvida lá e expressar essa dúvida dela e a gente responder, a gente dar a nossa opinião. Porque saber de fato, talvez a gente não saiba, né? Eu já me ofereci também, tá? Para isso. Eu me emociono muito fácil, tá, gente? Eu sempre falo assim, eu não sei se eu escolhi essa área ou eu fui escolhida. Quando eu... aliás, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho o porquê de ter escolhido essa área, tá?